Bíblia aberta, cartilha de oração. Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Meus irmãos, o mestre não é maior do que o seu senhor. E se ele foi perseguido, não seria diferente com a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. O nome desta pessoa é Saulo. Você lembra que nosso Senhor disse: virá dias em que vos expulsarão da sinagoga, vos perseguirão, achando que estarão fazendo um favor a Deus. Você tem que entender que os seguidores de Jesus, os apóstolos e um punhado de pessoas, não pense em algo muito grande, não, eram poucos. Na época eram tidos como uma seita, uma seita que estava se rebelando no judaísmo. Então Saulo acha que está fazendo um favor a Deus, combatendo essa seita, combatendo esse grupinho de, para pensar, um grupinho de agitadores, um grupinho de pescadores desqualificados que tiveram o mestre crucificado. Para pensar, entra na realidade. Saulo acredita que está fazendo um favor a Deus, purificando essas maçãs podres para que não estrague as outras. Entra no mundo do que estamos lendo. Não se tinha mérito algum ser seguidor de Jesus. Pelo contrário, era provocativo, era uma decisão de colocar em risco a vida. Então, se você se pergunta, será que Jesus ressuscitou? Eu te pergunto, como poderia alguém arriscar a vida por alguém que estava morto? Como poderiam os apóstolos arriscar a própria vida e as pessoas serem convertidas, se era para falar de um que morreu crucificado e estava morto e sepultado? Alguma coisa tinha mais. Sigamos. Saulo, portanto, um grande perseguidor. E veja, ele entrava de casa em casa. Não era um perseguidor só ideológico. Ele entrava de casa em casa, pegava homens e mulheres, arrancava das suas casas e jogava na cadeia. Perseguição pesada. O evangelho continua. Depois de explicado a gravidade da perseguição e a pessoa de Saulo, aqueles que tinham sido espalhados da onde? De Jerusalém. Por quê? Porque estavam perseguidos e fugiram. Anunciavam o evangelho por toda parte.
Filipe. Quem é Filipe? Apóstolo. Filipe, apóstolo de Jesus, um dos 12, foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Olha, gente, olha o que é a evangelização. Não é por acaso que o primeiro aspecto do carisma da obra evangelizar é preciso anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Não é ideologia, não é um falar qualquer de Jesus, é a pessoa. Sigamos, toca o sino, sacristão. Atenção, porque vem chumbo grosso agora, hein? Vem chumbo grosso. E as multidões ouviam com atenção o que Filipe dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Jesus prometeu: muitos sinais os acompanharão. Veja o que diz o texto, marque isso. Os espíritos maus gritavam e saíam de muitas pessoas. Muitos coxos, paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Porém, orava ali um homem chamado Simão, um feiticeiro, e de algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores da Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que o Simão feiticeiro dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, é ele o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo eles o haviam deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas eles, de outro lado, acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Palavra do Senhor, graças a Deus.